Pela primeira vez, após a difícil travessia das correntezas do Guaíba, a Itatiaia consegue chegar até a cidade de Eldorado do Sul, uma das mais castigadas pelos temporais que atingem o Rio Grande do Sul. E o cenário é impressionante. Praticamente toda a cidade está debaixo d'água. A nossa reportagem acompanhou a missão de mais de 5 horas de voluntários que levam comida e água para pessoas que optaram por permanecer em casa. Mardélio Couto, já são 14 dias com essas pessoas ilhadas, porque elas ainda estão nas residências que permanecem debaixo d'água, hein? Bom dia para você. Elas temem que as casas sejam saqueadas, é o medo da criminalidade. Bom dia para você, Kátia, Eustáquio. Bom dia. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham. Essa situação, Kátia, realmente é dramática. Ontem a gente fez essa travessia muito desafiadora. O Guaíba, apesar de estar com as correntezas um pouco menos intensas, ainda é desafiador fazer essa travessia. Para o ouvinte construir a imagem, nós estamos em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, e Eldorado do Sul fica do outro lado do Guaíba, tomando como referência Porto Alegre. É uma travessia de cerca de 30 minutos, é desafiadora porque o Guaíba não é mais o mesmo. Eu ouvi esse relato de marinheiros, de comandantes experientes de embarcações. Isso porque com a força da correnteza e esses temporais, há muito lixo no rio. Sacolas que podem entrar ali na hélice, no motor dos jet skis, danificar as embarcações. Há muitos pedaços de madeira. Nessa travessia, por exemplo, eu me deparei com um freezer, para o ouvinte ver o tamanho de um equipamento que foi arrastado pela força da correnteza. Superada esse primeiro desafio, depois tem o desafio de transitar dentro da cidade. Para o ouvinte ter uma ideia, em alguns pontos, a água dentro da cidade de Eldorado do Sul está acima dos 3 metros. Imagina uma grande cidade de Minas Gerais tomada pela água. O centro, por exemplo, de Belo Horizonte, tem placas, tem sinal de trânsito, tem várias questões dentro da cidade. Então, com a água subindo, as embarcações têm que tomar muito cuidado para fazer essa travessia, porque a hélice pode pegar ali no semáforo, numa placa. Então tem que ter muito cuidado ao transitar. Embora esteja toda inundada a cidade, as embarcações têm que tentar identificar onde são as ruas para não encontrar nenhum obstáculo. Agora, explicando detalhes sobre essa questão, Kátia, muitas pessoas ainda estão em Eldorado do Sul temendo saques que têm acontecido. Nós acompanhamos que nos últimos dias mais de 30 pessoas já foram presas, flagradas, saqueando casas em diferentes pontos aqui do Rio Grande do Sul. Apesar do reforço das forças de segurança, o governador aqui do estado, o Eduardo Leite, do PSDB, convocou 1.000 militares que estavam na reserva. Eles estão reforçando aqui o esquema de segurança. Também há homens da Marinha, de várias forças, da Polícia Civil, da Polícia Federal, fazendo a segurança, mas a criminalidade sempre dá um jeito e está deixando a população com medo. Esse é o motivo que as pessoas ainda estão nesse local ilhadas. Elas estão com medo, mesmo com as casas alagadas, de perder o que sobrou para a criminalidade. Eles estão, como o primeiro andar foi todo tomado, que eu observei por lá, quem ainda está em casa, pessoas que moram em casas de 2 andares. Então a pessoa mudou ali toda a vida que ela tinha no andar inferior para o segundo andar e está sobrevivendo no segundo andar. Qual o problema? E dramático, muitas dessas pessoas não têm embarcação. Algumas conseguem sair, mas quem não tem barco fica ilhado dentro de casa e contando com a ajuda de voluntários para ter acesso à água e à comida. Eu conversei com pelo menos 3 pessoas e quando a gente chegou, assim, era dramático o desespero das pessoas para beber água, que elas estavam há muitas horas sem beber água, mesmo com a intensa atividade aqui dos voluntários, que não param, trabalham 24 horas por dia, eles não conseguem atender as demandas todas ao mesmo tempo. Então a cidade de Eldorado do Sul, muitas pessoas ilhadas, as casas tomadas. Todas as casas de um andar apenas estão esvaziadas. É uma mistura de uma cidade fantasma com algumas pessoas identificadas em alguns pontos isolados, pessoas temendo pela segurança, por roubos, furtos e por isso permanecem em casa. Inclusive eu conversei com o senhor Hernandes, que me relatou que tentaram arrombar a casa dele mesmo com ele dentro de casa. Me mostrou lá, a gente vai colocar mais a seguir nas nossas plataformas digitais, o marco da porta, aquela estrutura da porta, mostrando ali um sinal de arrombamento. Então a criminalidade está agindo por aqui, as suas seguranças estão realizando prisões, mas não na medida que a criminalidade vai avançando. Isso faz com que pessoas permaneçam em áreas isoladas. Para terminar, vou falar da temperatura. Hoje, às 6 horas da manhã, Porto Alegre registrava
8 graus, com sensação térmica de 7. Nesse momento eu estou com 3 blusas aqui de frio, uma blusa térmica muito intensa aqui a blusa para não perder temperatura para o ambiente, uma outra blusa por cima de moletom e uma terceira impermeável por cima, além de estar utilizando luvas para segurar o microfone, porque as extremidades são as mais atingidas pelo frio, as pontas dos dedos, a ponta do nariz, a orelha, então a gente está se protegendo. Para o ouvinte ter uma ideia, em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, nós registramos 1 grau nesta madrugada. Então, além da enchente, das inundações, já falamos de tornado aqui no Rio Grande do Sul, na região norte, já falamos de tremor na Serra Gaúcha, acomodação da terra, o que balançou as casas. Agora, muito frio por aqui. Eustáquio Ramos. Obrigado, Mardélio Couto, falando ao vivo do Rio Grande do Sul. E também ao vivo nós vamos acionar agora a nossa correspondente, Mauri Dornelles, porque o presidente Lula chega agora de manhã ao Rio Grande do Sul, será a terceira visita dele e medidas devem ser anunciadas pelo presidente, hein, Mauri? Bom dia. Exatamente, pessoal. Bom dia. Retornando aqui da Orla, o presidente chega em torno das 10h30 da manhã em São Leopoldo. Ele desembarca, na verdade, em Canoas, que é onde tem a base aérea, que está funcionando agora também como aeroporto comercial, principalmente para receber doações e visitas importantes no Rio Grande do Sul. Ele desembarca, claro, com um avião da FAB em Canoas e aí se desloca até São Leopoldo, que é ao lado de Canoas. Lá ele vai fazer uma coletiva e onde terá junto com os ministros e também com o governador Eduardo Leite uma série de anúncios, né? Na última semana, na primeira visita do presidente Lula, ele já havia anunciado um pacote de medidas de 51 bilhões, onde essas medidas, a maior parte delas é de adiantamento, né, do Bolsa Família e de outros benefícios do governo. Isso acontece hoje, então, às 10h30 da manhã aqui em Porto Alegre, com a visitação de outros ambientes, alagados também, abrigos aqui na capital. O ministro Paulo Pimenta tem, junto com outros ministros, feito um escritório do governo aqui em Porto Alegre para esse anúncio de medidas. Aqui, bastante frio, como o Mardélio tinha reportado anteriormente, continua bem frio aqui em Porto Alegre. Trouxe até aqui para o pessoal ver aqui um mate para me esquentar, tá bastante frio. A gente segue acompanhando por aqui. A tendência é que a chuva retorne nesta quinta-feira e acabe piorando o cenário dos alagamentos em Porto Alegre.